Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o pacote anticrime, uma tramitação que está havendo, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, de uma lei que vai alterar alguns artigos do Código de Processo Penal, do Código Penal, alguns conceitos, e vem com um carimbo aí chamado Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e que é um nome icônico no Lava Jato. Foi um juiz proeminente, em que fez várias sentenças aí do conhecimento de todo mundo. Um ex-presidente sofreu aí o peso da sua caneta, foi chamado pelo atual presidente da República a ingressar no Ministério, e uma das bandeiras desse ministério, do ministro Sérgio Moro, foi o pacote anticrime. E esse pacote anticrime tem como um dos seus objetivos diminuir a criminalidade. Então nós vamos conversar hoje um pouquinho para entender se de fato o pacote anticrime tem essa força. E para nos ajudar a entender esse assunto, nós temos hoje o prazer de ter aqui conosco a doutora Lilian Gasques, especialista em Direito Penal. A doutora Lilian é coordenadora da assistência judiciária da subseção da OAB aqui de São Caetano do Sul, vice-presidente da Comissão de Criminologia, aqui também da OAB de São Caetano, e advogado membro do PLAJAN, que é o Plantão de Assistência à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Doutora Lilian Gasques, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos já começar, porque o tema não vai caber no nosso programa, o tema é realmente muito complexo. E faço a pergunta que foi a nossa chamada. O pacote anticrime vai diminuir a criminalidade? Não. Será, na verdade, a meu ver, um encarceramento em massa. Né? Ele não vai diminuir a criminalidade. A criminalidade, aliás, ela não foi tratada nesse pacote. Né? Se prevê mudanças no Código Penal, no Código de Processo Penal, algumas leis, né? Na Lei de Execução Penal, inclusive, mas eu não acredito que isso vá diminuir a criminalidade. Uma das críticas que o pacote anticrime está tendo é de que ele não é um pacote anticrime, como a senhora mesmo falou. Exato. Aqui. Os críticos a esse pacote estão alegando de que é apenas um conjunto de leis de modificação legislativa. Exato. Algo para se chamar pacote anticrime deveria abranger outros aspectos educacionais, culturais, de ressocialização dos detentos. Esse pacote, por que a senhora reputa ele como fraco e nem do crime ou do anticrime? A senhora foi bem contundente na sua opinião, não é? Na verdade, eu tenho um posicionamento igual ao posicionamento da OAB, né? Eu não concordo com esse pacote, porque ele não visa diminuir a criminalidade, ele só visa o encarceramento em massa, tá? Nós vamos até falar sobre algumas propostas desse pacote, tá? Podemos dar alguns exemplos, doutora, fique à vontade. Exato. Na verdade, a legítima defesa, por exemplo, eles querem um alargamento da legítima defesa. O que é a legítima defesa? Nós temos ela no Código, ela é uma excludente de licitude, né? Então, assim, como nós não temos o público só para advogados, eu vou explicar exatamente como funciona. Okay. Você revida uma injusta agressão, ela é iminente ou logo após. Essa é a legítima defesa. O que se propõe o pacote? Um alargamento para a legítima defesa para, por exemplo, as pessoas, os profissionais, os policiais, no caso, se socorrerem disso. Como isso funcionaria na prática? Vou te mostrar o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. O policial, ele se sente ameaçado, ele se sente com medo, o que ele faz? Ele reage, né? Ele reagindo, ele estaria se beneficiando, se socorrendo da legítima defesa. Mas veja, um policial, ele precisa ter um preparo,
Ele não pode ter esse medo e revidar. Isso, a meu ver, vai ocorrer assim uma tragédia. Por quê? Quantas pessoas morrerão? Você pegando, doutor, o Rio de Janeiro, por exemplo, 19% das mortes ocorridas lá foram policiais militares. Não estou falando aqui mal de policial militar em hipótese alguma. Ele é o nosso primeiro garantidor, né? Ele chega aos locais primeiro, não é nada disso. Eu acho sim que nós temos um despreparo muito grande para colocar esse alargamento na legítima defesa, por exemplo. É que a justificativa no pacote, né, da inclusão do alargamento do conceito de legítima defesa é de que os agentes de segurança precisavam de um conceito um pouco mais abrangente para que eles pudessem se sentir mais seguros na sua atuação. Né? Então, o pacote anticrime, nesse caso, está olhando o crime violento e está querendo proteger os agentes de segurança. Uma das críticas, né, que se tem feito muito é o seguinte: o conceito de legítima defesa já estava consolidado no Brasil. Já. Né? Nós não precisaríamos de um complicador aí, porque os bons policiais, e são de fato a grande maioria, né? Muitos estados se orgulham das suas polícias, eu não sei, outros estados, o estado de São Paulo se orgulha muito da sua polícia, tem seus problemas, mas ela é uma instituição de muito respeito. Mas eu acho que os policiais estavam seguros ao atuar e tendo o conceito lá do Código Penal de 1941, sem necessidade desse alargamento. Então, o pacote anticrime, como o senhor está dizendo, ele veio para aumentar o risco da própria sociedade? É isso que o senhor está querendo dizer? É isso que eu estou querendo dizer. Isso vai aumentar realmente o risco. Isso dá uma segurança maior para o policial militar? Não acredito. Mas segundo o pacote, sim. Por agir com medo, então o policial militar, ele age com medo. Peguei o policial militar como exemplo, tá? Polícia no geral. Os agentes de segurança, né? O código, o pacote fala em agentes de segurança. Exatamente. Ele age e se socorre. Então, ao agir, ele já vai ter em mente que ele pode se socorrer disso. Uhum. Há também no projeto, nesse alargamento da legítima defesa, por exemplo, no caso do excesso. Ele agiu com excesso, ele poderá se beneficiar com o perdão judicial. Veja, e a nossa sociedade? Como será para as pessoas, para os populares? Então, um policial, um agente de segurança, ele se sente ameaçado, ele age. Como ficará a cabeça das pessoas comuns? Eu, você, então, quem assiste? Esse alargamento desse conceito de legítima defesa provavelmente vai fazer com que o policial tenha uma tranquilidade a mais para tomar determinadas atitudes que hoje talvez eles possam ser repreendidos. E é uma grande discussão se isso deve acontecer ou não, mas o pacote anticrime também avança em outros temas. Não é? Questão de prescrição, por exemplo, que é um pouco mais abrangente. Não a prescrição, tanto quanto a legítima defesa, a meu ver, são as mais absurdas deste pacote. Tá? Por que absurdo? O caso da prescrição, por exemplo. Vamos dizer que o nosso judiciário, ele é lento. Sim. Né? Nós não temos... Depende, né, doutora? Às vezes ele não é lento, né? Às vezes a gente se surpreende com uma rapidez. Assim, salvos algumas exceções. Algumas exceções, né? Mas geralmente ele é muito lento. Sim, infelizmente. Nós temos, no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, dos recursos para as nossas instâncias superiores, 90% são cíveis, 10% criminal. O que acontece? A prescrição ela vai prejudicar muito o réu. De que forma? O sistema já não anda. Muitas vezes nós não absolvemos, é extinta a punibilidade dele em decorrência da prescrição. E o pacote quer mudar ele quer o quê? modificar, então ele quer suspender e
ele fica respondendo esse crime até o judiciário finalizar. Então, assim, hoje você demora muito num recurso, né? Como tem acontecido, como acontece de praxe, nós vamos lá e nos socorremos da extinção da punibilidade baseado na prescrição. A proposta dele é que não haja mais isso. Então, nós não teremos um processo, uma duração razoável de processo. Então, o réu fica... Essa questão da prescrição, deixa eu tentar entender e conversar aí com quem está nos assistindo que não tem um conhecimento jurídico, porque não tem a formação jurídica nesse aspecto. O processo ele tem um tempo máximo para que a pena seja dada, sob pena do Estado não poder mais dar sua punição. Exatamente. O que a reforma, né, o pacote quer fazer é que este prazo, dependendo das circunstâncias, ele não conte. Então, a prescrição que aconteceria, por exemplo, em 15 anos, vai acontecer em 20, 25... Vai acontecer quando terminar o recurso. Quando terminar o recurso. Exatamente. Infelizmente, o primeiro bloco nosso já está no final, mas voltando para as críticas aí que são feitas a esse pacote, dizer o seguinte, talvez o excesso de recursos, a não concentração dos recursos, ou o tempo excessivo no julgamento dos recursos, que fazem com que muitos crimes não tenham a sua punição pela prescrição. Não é o fato da existência da prescrição, é o fato de que o Estado não está aparelhado. Né? E o réu não pode suportar a falta desse aparato judicial. Então, nós estamos falando aqui na área penal, né? Mas o cliente, né? Aquele que se socorre do judiciário, ele não pode suportar essa falta de aparato, essa falta de pessoas, para que as coisas aconteçam com mais celeridade. E o pacote não tratou de dar uma estrutura melhor para o próprio Poder Judiciário? Não, então, em nenhum momento. Então nós estamos cuidando não das causas, nós estamos cuidando das consequências. Exatamente. Olhando, é uma visão na proposta que parece que está querendo agradar uma opinião pública, mas não resolver a fundo o problema real. Agora, doutora, daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa, mas eu gostaria de entender um pouquinho. O pensamento da senhora está muito afinado com o da OAB, a senhora inclusive é membro da nossa subseção aqui de São Caetano do Sul, da 40ª sessão aqui. Sob a presidência do Dr. João. Dr. João Paulo, um abraço a todos da OAB. Mas a OAB, ela, até agora, embora ela tenha se manifestado, eu não vi uma proposta alternativa, uma proposta que, de fato, leve a ter um nome de anticrime, o pacote anticrime para auxiliar o país. A crítica àqueles que defendem o pacote é esse: a OAB está reclamando, mas não apresentou nada. Eu acho, na minha opinião, que essa função nem pertence à OAB. Exato. E, particularmente, eu respondo de forma antecipada, doutora. Mas, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que seriam essas propostas, porque a OAB, embora não tenha apresentado, pelo menos eu não vi uma proposta formal, eu acho que todos os advogados, todos os membros da OAB, todos aqueles que militam no direito, têm algumas propostas que talvez tenham um reflexo anticrime um pouquinho melhor. Mas nós vamos falar disso depois do intervalo. Aguarde, daqui a pouquinho nós voltamos. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a
Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Restaurante Vital Brasil. Quartas e sábados, a melhor feijoada é aqui. Com pratos diários e variados, carne, peixe, frango, parmegiana, estrogonofe, rabada e a famosa feijoada. Ligue delivery no fone 43186818 e faça seu pedido sem taxa de entrega. Rua Vital Brasil 328, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul. E às quartas e sábados, vem experimentar a melhor feijoada da região. Agora deu vontade, né? Então vem, Restaurante Vital Brasil. Sejam bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Gente bonita, segura aí. Rodízio de espetinhos de terça a sábado a partir das 18 horas. Venha saborear mais de 30 sabores deliciosos. Espetinhos quentes, vegetarianos, espetinhos especiais, frios e doces. Sexta e sábado tem música ao vivo. Ligue no delivery agora, 4227-4229 ou no WhatsApp 98381-5068, Avenida Goiás, 182, São Caetano do Sul. Venha brindar e se divertir. Goiás Espetos Bar. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. No primeiro bloco, nós conversamos com a doutora Lilian Gasques sobre o pacote anticrime. E nós temos uma opinião, está muito clara a opinião da doutora Lilian, de que o pacote anticrime tem um nome pacote anticrime, mas não é um pacote anticrime. Ficou bem clara essa posição dela e acho que deu para perceber também que é a minha posição, achando que o pacote anticrime que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro, ele tem ainda muita coisa para ser completado. Agora, esse pacote feita por um ex-juiz de direito, pelo ministro da Justiça, parece que tem um pouco a cara de quem escreveu, de quem foi o idealizador. Parece, doutora Lilian, que ele dá, em alguns aspectos, um poder um pouquinho maior ou muito maior aos juízes. Dá um poder discricionário onde não tinha. Explica um pouquinho aqui para nós aqui do Direito em Foco o que é esse aumento de poder para os juízes. O que acontece? Há um tópico neste pacote que fala sobre a discricionariedade aos juízes, tá? Eu vou dar um exemplo, acho que fica um pouquinho melhor para quem nos assiste. Ótimo. Veja bem, nós temos uma condenação e a pessoa foi condenada por um roubo, vamos colocar 5 anos. Vai ficar na mão do juiz e não mais na lei de execuções penais? O quê? Quando que ele vai progredir de regime? Né? Porque atualmente tem uma tabelinha. Nós temos uma tabela. A tabela de 1/6, crimes não hediondos. Então, cumprir 1/6 progride, cumprir 1/6 progride. Para crimes hediondos equiparados, 2/5 se ele for réu primário, 3/5 se ele for reincidente. Então, veja, uma lei, ela é criada com um estudo, né? Uma lei, ela não é criada de uma forma
sem fundamento. Esse pacote, a meu ver, né, ele não tem uma explicação, ele simplesmente criou. Ele não tem um fundamento, assim como esse tópico que estamos falando. Então, o juiz, ele, na cabeça dele, ele vai poder falar que o réu cumpre 5 anos para progredir de regime, ou seja, ele vai ter que cumprir a pena toda. Ou ele cumpre 3 anos para progredir de regime. Então, está na mão do juiz e não na mão da lei. Perfeito, doutora Lilian. Mas aqui o nosso programa Direito em Foco, muitas vezes, entrevista juízes de direito. Imagino que se eu estivesse hoje entrevistando não uma advogada brilhante como a senhora é, mas eu estivesse entrevistando um juiz da área criminal e perguntasse a ele, né, qual é o fundamento disso, ele diria, imagino eu, ora, é o momento em que o juiz vai aplicar a lei ao caso concreto, vai verificar as características particulares daquele infrator, daquele criminoso, porque ele já foi condenado, né? E, digamos, ele foi condenado a 5 anos e 4 meses, agora eu vou fazer a progressão. Mas eu estou vendo aqui que ele tem aqui uns antecedentes muito ruins, ele teve um comportamento dentro da prisão não muito bom, enfim, ele está analisando aquele indivíduo e não pegando uma tabelinha, 3/4, 1/5, 9/6, etc. Então, não é exatamente dar a cada um aquilo que ele efetivamente merece? Não. Não é isso? Primeiro, ele fere o princípio da legalidade, né? Nós temos o princípio da legalidade justamente para que os indivíduos eles se socorram disso. O que está na lei não é o que você acha melhor, o que um juiz acha melhor, é o que a lei diz. O juiz ele tem a subjetividade dele dentro de um molde, claro, na aplicação da lei. Lá no artigo 59, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Mas e depois? Vai ficar na mão do juiz? Nós temos uma lei para isso. Isso não pode ser discricionário. A subjetividade do juiz acaba na condenação ou na absolvição, né, lá. Quando ele vai para a execução penal, ele não é mais aquele juiz, é um juiz da execução penal. Esse juiz da execução penal, ele precisa se ater à lei de execuções penais. Ele não pode decidir quando a pessoa vai ou não. A individualização da pena, ela ficou lá atrás. Né? Nós temos a subjetividade ali na individualização da pena. Uma vez que a pena já foi fixada, ele foi condenado, ele vai cumprir como qualquer um. Acabou a individualização ali. Ele vai ter individualização socorrendo de alguns benefícios, né? Então, permissão de saída, o indulto, ele tem bom comportamento, ele vai socorrer nessa individualização. Mas na pena, no cumprimento da pena, no que foi fixado, não. Entendo. Agora, doutora, esses exemplos que a gente teve aqui sobre a questão da prescrição, essa questão da execução, passar por uma decisão exclusiva do juiz, né, da execução, isso não fará com que o número de encarcerados aumente, e o Brasil é um dos recordistas mundiais, né, em número de encarcerados. Me parece que é a segunda maior população carcerária do mundo, é do Brasil. Seria essa a consequência? Seria. Veja bem, doutor, hoje nós temos perto de 800 mil presos. Vamos colocar que quase 50% dele, ou 50% deles, são presos provisórios. Né? Não são presos que estão cumprindo definitivos. A pena definitiva. Eu acho que nós vamos encarcerar muito mais num local que nós não temos estrutura. Nós não temos estrutura. O preso, ele não ressocializa. Né? O Estado, ele não tem os recursos ou não olha para o réu de uma maneira um pouco mais humana e mais solidária.
Então, com esse pacote, eu vejo legítima defesa, a pena de multa, por exemplo, a discricionariedade. Como é que fica? Você vai encarcerar, encarcerar, encarcerar. E note, quem são os encarcerados? Há uma pesquisa no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. Né? Não sei se 2016 ou 2017, salvo engano. Desses encarcerados, 61% são analfabetos ou não cumpriram o ensino fundamental. 64% são negros. Nem todos, doutor, têm acesso à justiça como deveria. Né? Nem todos conseguem ter um advogado. A gente sabe que muitas vezes um advogado, eu faço parte, inclusive, da defensoria. Né? A gente procura fazer o melhor, mas muitas vezes esse problema, às vezes interno, ele fica desassistido em alguns momentos. Então, né? O pacote anticrime, na verdade, pelo que a senhora está dizendo, a sua impressão é de que vai aumentar a população carcerária e não vai diminuir o crime. E não vai diminuir a criminalidade. Agora, não diminuir a criminalidade por um pacote anticrime parece um contrassenso. Um contrassenso, né? Sem dúvida. E a sociedade clama pela diminuição da criminalidade. Eu até vi hoje uma brincadeira, né, nas redes sociais, dizendo mais ou menos o seguinte, de que o bandido vai ter medo da pena maior, por isso ele não vai cometer a pena, dizia mais ou menos isso. Né? E, portanto, as pessoas deveriam apoiar o pacote anticrime. Até conversando antes do programa, parece que essa é uma premissa um pouco equivocada. Muito. Né? Muito equivocada. Parece que o que diminui a criminalidade é talvez o sujeito saber que se ele cometer o crime, ele vai ser punido. Exato, exatamente. A certeza da punição é talvez mais eficaz do que uma pena maior. Exatamente. Se eu cometer um determinado crime, eu vou cumprir 10 anos. A partir de agora, eu vou cumprir 20 anos. Então eu vou deixar de cometer o crime. De forma agora, alguma. Se eu souber que se eu cometer o crime, eu vou efetivamente cumprir a pena, parece que é um pouco mais inibitório. Mas, doutora Lilian Gasques, dessa conversa que nós tivemos aqui, dessa sua aula aqui, que eu aprendi muita coisa em direito criminal, comecei há 30 e tantos anos na área, e é sempre bom conversar com uma especialista. Hoje nós temos no Brasil essa necessidade de um pacote anticrime. Eu acho que a sociedade tem muito a contribuir. Eu acho que a OAB, os advogados, os juízes, enfim, todos têm muito a contribuir para que esse pacote, se não sair o melhor... Na verdade, nós precisamos de um pacote de políticas públicas. E essas políticas públicas ultrapassam a mera alteração de uma legislação penal e processual penal. Para depois, sim, dessas políticas, a gente pensar em um pacote anticrime. Tomara que isso aconteça. Mas, doutora Lilian, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui, com o seu conhecimento, sua inteligência e sua simpatia. Muito obrigada. E nós esperamos ter contribuído um pouco para a discussão do pacote anticrime. Cada um tem a sua opinião, a sua colaboração, mas o importante é que a sociedade discuta esse pacote para que possa aprimorá-lo cada vez mais. E a você que nos assistiu, nosso muito obrigado. Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá.